O Excel facilita a criação de um gráfico básico. Selecione seus dados, escolha um tipo de gráfico e pronto. Você pode levar mais alguns segundos extras e selecionar um dos estilos de gráfico sugeridos pelo Excel, e talvez até selecionar um dos layouts de gráfico. Mas se o seu objetivo é criar o gráfico mais eficaz possível, você deve aproveitar as técnicas de personalização adicionais disponíveis no Excel. Personalizar um gráfico envolve alterar sua aparência, bem como possivelmente adicionar novos elementos a ele. Essas alterações podem ser puramente estéticas, como alterar cores, modificar larguras de linha ou adicionar uma sombra, ou bastante substanciais, digamos alterar as escalas do eixo ou adicionar um segundo eixo de valor. Nessa aula, temos uma tabela de dados simples, com duas categorias de dados. Vamos construir um gráfico de colunas e utilizar todas as formas de formatação de gráficos. Vamos abrir a aba Exercício e selecionar nossos dados. Na aba Inserir, selecione o gráfico de colunas 2D. A versão padrão de gráficos de colunas foi colocada em nossa tela. A área do gráfico é toda a área interna ao retângulo do gráfico. Podemos formatá-la clicando com o botão direito e Formatar área do gráfico. Aqui podemos alterar o tipo de borda, o preenchimento, adicionar algum efeito ou modificar o tamanho. Para o layout de dashboard, recomenda-se não exagerar nas cores. O fundo branco é bem visto. A área de plotagem é a área onde está inserido o gráfico. Você pode formatá-la clicando com o botão direito e Formatar área de plotagem. Similarmente à área do gráfico, você também pode aqui alterar o preenchimento e borda e adicionar efeitos. Em alguns casos, você pode querer trabalhar com cores, mas também recomendamos manter o fundo branco, sem bordas. Isso trará leveza para seu dashboard. Geralmente, um gráfico de colunas tem dois eixos, vertical e horizontal. Para formatar qualquer um deles, podemos clicar com o botão direito no eixo e Formatar eixo. No eixo vertical, onde normalmente temos os valores, podemos formatá-lo indicando as limitações mínimas e máximas, as unidades principais e secundárias, alterar a posição do rótulo do eixo e formato do número. No eixo horizontal, normalmente encontramos as categorias de série de dados, como mês, ano, nome do produto, cliente, será o objeto da nossa comparação. Sua formatação se dá da mesma forma que o eixo vertical. Note que em nosso exemplo, as datas estão em formato dd/mm/AAAA, que é um pouco difícil de ler. Uma forma rápida de alterar a descrição da categoria no eixo é alterar diretamente na célula dos valores, nesse caso, o intervalo C7 a C11. Selecione o intervalo e vá em Formatar células. Outra forma é através da formatação do gráfico, em Opções do eixo e Número. Aqui é possível alterar a posição do rótulo do eixo para superior, inferior ou nenhum, indo em Rótulos. As legendas vêm automaticamente na criação de qualquer gráfico, mas, caso você tenha deletado, para adicioná-la novamente, clique no sinal de mais ao lado do gráfico e selecione Legenda. Eu também gosto de usar a aba Design, indo em Adicionar elemento de gráfico. Selecione Legenda e a posição desejada. Não há muito o que formatar na legenda. Geralmente alteramos sua posição ou tamanho. O título do gráfico é muito importante. Geralmente ele é responsável por 50% do entendimento das informações, pois ao vê-lo já sabemos do que ele se trata. Na maioria dos casos, ele fica na posição superior e sua formatação é limitada. As linhas de grade facilitam o acompanhamento dos valores. Com elas, podemos saber facilmente qual o valor de uma barra apenas por seguir a linha até o valor no eixo. Geralmente no design de dashboards, excluímos a linha de grade, pois o acabamento visual do gráfico fica melhor sem ela. No sinal de mais em elementos de gráfico, você pode removê-la. As bordas delimitam a área do gráfico e nos ajudam a organizar o dashboard.
Através da formatação, podemos selecionar tipos diferentes de linhas para a borda, traços, espessura do traço, cantos arredondados e cores. Existe uma forma de visualizarmos os valores de representação de uma coluna, sem termos que ficar comparando com o valor do eixo vertical. Fazemos isso usando o rótulo de dados. O rótulo mostra o valor de uma coluna, por exemplo. Ao usar rótulos, em alguns casos, podemos considerar a eliminação do eixo vertical. Para adicionar o rótulo de dados, clique com o botão direito em cima de uma coluna do gráfico e selecione Adicionar rótulo de dados. Perceba que, ao eliminar o eixo vertical, não perdemos nenhuma informação e deixamos nosso gráfico mais limpo. Nas opções de formatação, podemos encontrar mais alguns pontos interessantes. Alterar a formatação do número ou alterar a posição do rótulo. Você pode ter acesso a vários modelos de formatação e padrões de gráficos ao usar a aba Design do Excel. Basta clicar em uma das opções para ter a formatação selecionada instantaneamente. Ela é habilitada quando você seleciona um gráfico. Nessa aba, você pode adicionar ou remover diferentes elementos de gráficos, selecionar vários padrões de formatação pré-definidos no layout rápido, alterar esquema de cores do seu gráfico, selecionar um estilo de gráfico pré-definido e entre outras coisas que podemos alterar. Outra parte fundamental do design está na definição das cores. O Excel nos ajuda nessa tarefa, já trazendo vários esquemas de cores, que podem ser acessadas na aba Layout da página, Cores. É interessante notar que uma vez definidas as cores do seu gráfico, você pode ter um preview de cada esquema de cor, selecionando aquelas que mais se encaixa com a sua necessidade. Uma característica de design legal que você pode considerar em seu gráfico é o aspecto de sombra. Sem chamar muita atenção, ela adiciona charme ao seu trabalho. Na formatação de qualquer coluna do gráfico, vá em Efeitos, Sombras, selecione uma pré-definição, conforme mostrado, e configure sua sombra. O layout do seu gráfico pode acelerar a leitura de dados, e é importante definir corretamente o design do dashboard, bem como formatar corretamente o gráfico. Revisite essa aula sempre que precisar para lembrar os conceitos. Não exagere no uso de informações e dados. Mantenha um layout simples e direto.